Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. 1 Pedro 4, 10. Palavra objetiva, mas aqui deixar um pouco desse alimento para todos nós. 1 Pedro 4, 10. Os irmãos têm aí na tela esse texto e também o tema, o título dessa mensagem, o serviço farisaico e o serviço verdadeiro. Há uma diferença, porque existem questões que são verdadeiras e existem outras que são falsas, que tentam parecer com as verdadeiras, até a gente pode até se equivocar, mas elas deixam claras as que são verdadeiras, deixam claras que as falsas, elas podem até parecer, mas não chegam a tanto, né? E o texto diz assim: cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então aqui o foco aí é o termo servir uns aos outros, não é? Servir uns aos outros. Irmãos, Richard Foster, que creio eu lido por alguns aqui, ele é escritor, é pastor, teólogo norte-americano, e ele catalogou algumas diferenças entre o serviço verdadeiro e o serviço farisaico. Fariseu, para não deixar sem uma explicação breve para os que não estão mais afeitos ao termo, era um grupo judaico que tinha por regra obedecer estritamente aquilo que era formalizado na lei. Se eles obedecessem, estava muito bom, mas eles obedeciam aquilo que era conveniente e o pior, obedeciam no intuito de se vangloriarem. Isso fica claro nas escrituras do Novo Testamento. É um grupo que surgiu, não é, logo ali no início da era cristã, e que esse grupo, irmãos, então passou até hoje a ideia do farisaísmo. E fariseu, etimologicamente, vindo lá do hebraico, é alguém que é separado, é alguém que é santos, né? E nós sabemos as implicações que Jesus teve com esse grupo. Assim, de um modo geral, era um grupo que eles ficavam, os seus integrantes ficavam inclusive nas esquinas, fazendo orações, levantando os olhos, se achavam melhores do que os outros. Mas aqui nós vamos ver que Richard Foster, ele coloca então, e eu trouxe apenas algumas, eu não trouxe todas, mas você pode, buscando na internet, pesquisando, é possível que encontre as outras diferenças, né, do serviço farisaico e um serviço verdadeiro, isso em relação à obra de Deus. E percebemos então, o primeiro aspecto a ser destacado é que o serviço farisaico, ele impressiona-se com a aparência, ele impressiona-se com aquilo que é visível, ele está atrás daquilo que é envolto, é o invólucro, é a casca, sem observar a essência, o que está por dentro. Então o serviço farisaico é feito dessa forma: alguém que quer se mostrar, alguém que quer ser visto, alguém que quer ter os holofotes sobre ele, sobre ela. Mas o serviço verdadeiro não distingue entre serviço pequeno e serviço grande, porque pode ser que alguém com serviço farisaico, a postura do serviço farisaico, diz: não, eu não quero servir coisa pequena não, eu quero estar à vista, eu quero que todos me vejam. E o serviço verdadeiro, ele vem e diz: não importa, o que é necessário é servir, seja no anonimato, seja na plataforma, seja na frente, seja em qualquer lugar de ministério da igreja, o importante é servir a causa de Deus e abençoar vidas, mesmo que ninguém esteja vendo, mas Deus, nós sabemos que vê e honra o trabalho sendo feito. Mas há uma segunda diferença, irmãos: o serviço farisaico demanda recompensas exteriores, é alguém que faz o serviço no sentido de ganhar aplausos, que as pessoas batam palmas. E olha, é bom, irmãos, reconhecer o serviço é muito bom. Eu particularmente, me permitam, fico muito feliz
embora nós sabemos que pode não vir. No início de ministério isso é muito bom, mas depois que a gente vai andando, a gente já não importa tanto, embora é muito bom dizer: olha pastor, que bênção a sua mensagem, edificou-me muito, que maravilha. Mas irmãos, o serviço farisaico, a implicação dele é que ele sempre quer ter aplausos, ele quer sempre ter uma palavra que alguém teça de elogio. Então o serviço verdadeiro não está nessa senda, nesse caminho, nessa jornada. Por quê? Porque o serviço verdadeiro a Cristo Jesus e a sua causa, ele descansa contente no anonimato. Ele descansa contente no anonimato. É como muitas vezes alguns irmãos aqui cooperam, e eu gosto de agradecer, a não ser que você peça um anonimato. Mas pastor, não precisa divulgar. Não precisa divulgar. Eu estou cooperando aqui e não precisa os outros saberem. O serviço verdadeiro, ele passa por aí, porque ele não espera os parabéns, ele não espera os elogios. Irmãos, eu aqui, em nome de Jesus, eu aqui não estou dizendo que a igreja do Senhor não deve reconhecer, deve. Aqueles que trabalham entre nós, inclusive, nós sabemos disso, isso é bíblico, mas não é o foco do serviço verdadeiro, o receber a recompensa, o receber os elogios. Mas há uma terceira diferença. O serviço farisaico, irmãos, ele é afetado por estados de ânimos e caprichos, ou seja, servir quando sente. Os irmãos já ouviram alguém dizendo, e quem sabe até você falou, e se falou, não é? É preciso repensar e deixar de lado. Não, eu não estou sentindo em servir, em fazer parte desse evangelismo, dessa ação da igreja, desse ministério. Eu não estou sentindo, e não é por sentir. Às vezes nós vamos ter que ler a Bíblia sem sentir nada, nós vamos ter que orar muitas vezes e sem a necessidade de sentir nada, porque nós não vivemos a vida cristã por sentimentos. Nós devemos viver uma vida cristã pautada na fé em Cristo Jesus, independente dos nossos sentimentos, porque os nossos sentimentos, eles são volúveis. Pode ser que naquele dia mau, como diz a Escritura, naquele dia onde muitas situações elas venham ao seu encontro em termos de adversidades, você não sinta nada, você não sinta nem vontade de vir ao culto, muito menos quando souber que é uma assembleia, porque para alguns, quem sabe, a assembleia não precisa existir, mas a gente não serve por sentimento. Quem serve por sentimento, eu não quero hoje não, eu não vou hoje, vou ver se tem algo melhor para fazer, e eu não estou sentindo. E tem uns que vão mais além. Deus não me falou. Cuidado, irmãos, quando nós formos falar isso, que Deus falou, que Deus não falou, porque assim, às vezes Deus está gritando com um megafone no nosso ouvido, e a gente está dizendo, eu estou esperando Deus falar, quando Ele já falou, ou Ele não falou nada. Mas a gente precisa fazer, porque a obra de Deus, nós já sabemos que Ele falou na Escritura que tem que fazer, cada um na sua multiforme graça no seu serviço. Por isso que o serviço verdadeiro, ele ministra simples e fielmente, porque há uma necessidade de fazer, e não por sentimento. Eu lembro, quando adentrei no seminário, primeiro ano, ainda em missiologia, com teologia, lá em João Pessoa, eu vi alguns colegas, e já disse aqui e reitero, colegas de seminário, ali, eram estudiosos, tiravam boas notas, eram competentes, expressavam-se muito bem na palavra, exposição, mas em um determinado dia de segunda-feira, que era a nossa folga, conversando ali, depois de podermos ter um recreio, uma diversão pela manhã, um bate-bola ali no campinho do seminário, aí vinha e alguém comentava, outro comentava, não, eu só quero uma igreja de 300 membros acima, eu não vou pastorear a igreja pequena, Deus não me chamou para pastorear em outro local, senão com a igreja X. E irmãos, aquilo eu via com outros, porque eu não era sozinho ali. Eu digo, tem algo errado aí, e a gente não pode ficar calado, mesmo que gerou uma discussão. Mas nós sabemos que o serviço verdadeiro, ele não escolhe a quem servir,
ele não está muito interessado nessa questão de servir para que eu tenha um interesse. Não, é uma necessidade. É uma necessidade. Nós devemos servir onde estiver uma pessoa precisando de auxílio, da graça de Deus, ou alguém ainda que não foi alcançado pela graça, aqui em missões mundiais, países que não foram alcançados, de forma sábia, de forma prudente, mas levando a palavra. Mas, irmãos, nós vamos então entender que o serviço farisaico também, ele fratura a comunidade. Alguém que serve de forma farisaica, para se amostrar, não é? Querendo os holofotes, fratura esse serviço à comunidade. Por que fratura? Porque em algum momento a coisa não vai terminar bem, vai ter um momento lá que vai ter fratura. Por quê? Porque teimosamente aquele que serve de forma farisaica, ele não quer saber muitas vezes do que os outros pensam de diferente dele. Ele pensa daquela forma, ele quer servir daquela maneira e defende assim com unhas e dentes, me permite a expressão, aquilo que ela defende, mesmo que frature a comunidade, mesmo que haja desgaste no corpo de Cristo. Mas o serviço verdadeiro não. O serviço verdadeiro, irmãos, ele edifica a comunidade, traz saúde à comunidade. Se o seu serviço, se o meu serviço está prejudicando o corpo de Cristo, com as minhas ações, com as minhas condutas, é bom não pensar, é bom deixar de lado, largar essa conduta, porque não nos pertence. Porque o serviço prestado ao Senhor verdadeiramente edifica a comunidade, traz saúde para a igreja, Deus é glorificado, os irmãos são edificados em Cristo Jesus, é uma bênção e não traz fratura. Mas por último, meus irmãos, porque como disse, é um café magro, né? Mas não magro na substância, mas no tempo. O serviço farisaico, irmãos, também ele impõe tempo. É um serviço temporário. Olhe, só vou servir por 1 ano, 2 anos no máximo. Se não tiver ninguém, eu não vou estar mais, porque eu não vou ter tempo. Às vezes a gente vê gente com essa conduta. Se não fala, a conduta expressa. Ela atribui tempo ao serviço. Os que aposentaram aqui, eu quero chegar aí, viu? Vou ter que caminhar um pouquinho, mas é uma bênção. Se você já aposentou, glorifique a Deus, meu irmão. Exalte o Senhor, muito obrigado. Mesmo com tudo que a gente tem visto às vezes aí, achatamento daquilo que você contribuiu e que não recebe, e outras coisas mais que não convém eu falar aqui, né? Que a gente está visto aí abertamente. Mas, irmãos, aposentadoria no reino de Deus, no serviço a Cristo, não tem, meu querido. Não tem. Até em uma cama de hospital, alguém tem empregado. Até limitado fisicamente, mas a fé não está presa. Tem propagado o nome do Senhor. Nós temos aqui testemunho de irmãos que hospitalizados, e não é bom ficar hospitalizado, é necessário, mas ninguém vai dizer, oh, que bom, eu estou sendo hospitalizado. Mas quantas vezes nós ouvimos aqui de um e de outro, não é? A oportunidade de pregar o Evangelho lá, de testemunhar do Evangelho de Cristo. Então assim, não tem tempo. O serviço verdadeiro, ele vai servir como um estilo de vida, até o final, até irmos embora daqui, e que não acaba, porque nós continuaremos servindo ao Senhor no céu. Então nós vamos parar por aqui, mas é isso, irmãos, a palavra é essa. A diferença de um serviço que Foster chama de farisaico, para um serviço verdadeiro, que é o que nós queremos. Vamos servir verdadeiramente. Deixa o farisaísmo para lá, né? Não faz parte, não nos interessa. E Deus continue com a sua graça, nos dando graça, nos abençoando para que possamos servir bem a cada dia, e servir assim na semana. Aqui vocês serviram na semana, que nós estamos só abastecendo, não é, o tanque, as energias, glorificando a Deus juntos, e na semana, amanhã todo mundo está em campo, né? Para servir ao Senhor, onde estiver, às vezes nem falando, mas só com a vida, com o testemunho, ou se necessário falando, não importa,
O importante é que nós possamos servir ao Senhor. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus.